Bom, então vamos resolver aqui essa questão, né? Comprando comida cara e duvidosa. É a questão junk food. Lendo a nossa introdução, nós temos: máquinas de junk food só servem para duas coisas, né? 1. Vender comidas que fazem mal para a saúde. 2. Rejeitar as notas velhas que você tem. Então, o objetivo dessa atividade é implementar uma classe responsável por uma máquina de vender junk food. Na máquina existem várias espirais, que serão chamadas de slots. Uma espiral contém uma certa quantidade de produtos do mesmo tipo e mesmo preço. O usuário coloca o dinheiro, compra o produto e recebe o troco. Então, a descrição. A máquina de vendas é representada pela classe Machine, que contém um conjunto de espirais, cada uma associada a um produto. Os métodos implementados permitem configurar os produtos disponíveis na máquina, inserir dinheiro, solicitar troco, comprar produtos e visualizar o estado atual da máquina. Cada espiral pode conter um produto representado pela classe Slot, que armazena o nome, quantidade e preço do produto. Os métodos fornecidos incluem validações para garantir a integridade das operações, como verificar se o saldo é suficiente para a compra, se há produtos disponíveis, entre outros. E aqui embaixo nós temos as responsabilidades. Na nossa classe Slot, nós precisamos inicializar as variáveis do construtor. Então, teremos uma variável chamada name do tipo string, que deverá ser inicializada como empty, que é vazio. Quantidade, QTD, do tipo number, deve ser inicializada 0. E o preço do tipo number 0.0. Então, quantidade inteiro, preço float ou double. Precisamos também criar um retorno no toString nesse modelo. Chave, sempre, dois pontos, a quantidade, né? Unidade e o preço aqui na frente, seguido de RS. Essa é a nossa classe Slot. Na nossa classe Machine, ela é responsável por gerenciar as operações da máquina de venda. Então, os métodos que a gente vai precisar fazer, né? Será o getSlot, que recebe um inteiro, que será o index, e retorna um slot, se houver o slot nesse index passado. Precisaremos de um setSlot, passando o índice e todos os atributos de um slot, e esse set terá a função de alterar o valor do slot na posição do índice dado, e um tratamento de erro caso o índice não existe. O método limpar, inserir, pedir troco, né? O limpar ele esvazia o slot, o inserir dinheiro ele insere o dinheiro do usuário na máquina, e o pedir troco retorna o troco para o cliente. O método comprar, que recebe um identificador do tipo numérico, inteiro também, e esse método é o mais complexo um pouco, porque a ideia dele é realizar uma compra do produto de um slot na máquina. Porém, a compra só pode ser realizada se existir o produto, se o saldo for suficiente e se a quantidade do produto for maior que 0. Caso tudo isso seja positivo, a quantidade é reduzida em 1 e o valor do produto é decrementado do saldo. Os erros possíveis são o índice não existir, como citado, saldo insuficiente e espiral sem produtos. Teremos também o getSaldo, que retorna um número, que seria o saldo, e o toString, que retorna a apresentação string. Aqui embaixo nós temos os diagramas de classe, que iremos usar para implementar nossos métodos, nossas classes, certo? E aqui embaixo nós temos uma outra dica. Ele diz: faça a primeira classe espiral, ali no nosso slot. No construtor da máquina, da classe máquina, receba a quantidade de espirais. Para iniciar o vetor de espirais, você pode fazer um laço inserindo QTD espirais no vetor Java. Aqui ele dá um exemplo. E aqui embaixo nós temos os testes que vamos fazer, certo? Então vamos lá para o nosso VS Code implementar essas classes. Vamos começar pela classe Slot, ok? Bom, no nosso VS Code, vamos criar aqui o arquivo slot.java, certo? E já vamos criar também o nosso arquivo da máquina.java, ok? Vamos para salvar, vamos deixar o da máquina por enquanto em stand-by. Vamos fazer
a nossa classe slot aqui, ok? Pronto. Pronto. Nós temos na classe slot, como a questão fala, né? Vamos voltar lá para ver. Nós temos 3 atributos: o name, o price e o quantity, ok? Então vamos criar esses 3. Private name do tipo string, certo? Private nós temos o price do tipo float, certo? Que é o preço. E temos também do tipo inteiro quantity, que seria ali a capacidade desse slot, né? Esse slot seria a espiral. Vamos fazer logo o construtor também, no pet, certo? E na questão, vamos verificar o que o construtor tem que receber como argumento, como parâmetro, né? Então o nosso construtor ele recebe um name do tipo string, um price do tipo float e um quantity do tipo int. Ok, então vamos colocar aqui, ele recebe um name do tipo string, um price do tipo float e um quantity do tipo int. E então dentro dele nós fazemos as atribuições das variáveis, né? Usamos this para nos referenciar os atributos da classe. Ok, então this name, né? O atributo name recebe name que é dado como parâmetro, ok? Fazemos o mesmo para os outros. Price, que é o preço, recebe price, certo? E this.quantity recebe quantity, ok? Então é isso. Nosso construtor está feito. E após isso, nosso próximo passo, de acordo com o nosso diagrama, é fazer os gets e sets de cada atributo, ok? Então, nós podemos fazer, né, public, o get name, por exemplo, public string, né, get name, e a única coisa que ele faz é return name, ok? Certo? Isso é o get name, e o get price e get quantity será a mesma coisa. Nesse caso eu vou gerar eles, getters, price, quantity, ok? Public, o retorno e o get. E temos também o set, no caso public. O set, o retorno dele é void, e o nome do set da variável que a gente quer, no caso o name, ok? Ele recebe como parâmetro o nome, e dentro dele fazemos como no construtor. Dizemos this name, o atributo name recebe variável name que é dada como parâmetro, ok? Mesma forma para os outros dois. Nós faremos aqui para o VS Code, setters, price e quantity gerado. Pronto. Após isso, geramos os gets e sets. Só nos resta o toString, ok? O toString ele é também um método que já existe. Toda classe tem o seu toString, certo? Então, para criar ele, a gente pode fazer public, que retorna o toString, retorna um string, o nome do método é toString, e aqui dentro a gente implementa o que o método vai fazer, né? Porém, como a gente quer melhorar nosso código, nós podemos colocar essa anotação override. O que ela diz, né? Ela fala assim: VS Code, sobrescreva o método padrão toString por esse método. E então o compilador do Java vai reconhecer esse método toString como padrão desse projeto, ok? Então é isso. Como que é o nosso toString dessa classe, né? Na classe slot. A gente olhar aqui na questão, ele nos fala aqui em cima, na classe slot, cria o toString com modelo de retorno nesse formato aqui, certo? Deixa eu tentar copiar, deixar aqui nesse formato. Esse é o formato que a gente tem que montar a mensagem, ok? Então, como é uma mensagem bem detalhada, é sempre bom nós criarmos uma variável tipo string e retornar essa variável. Por quê? Porque é através dessa variável que nós iremos montar esse tipo de retorno, certo? Então vamos lá.
todo retorno vai começar com chave, né? Então, merece uma chave, ok? E aqui a gente vê que ele tem vários espaços, né? No caso aqui, 3 espaços, é um espaço grande, né? Um espaço grande até ter o nome escrito, né? Então vamos fazer assim. Nós vamos usar um método, né, da classe string, certo? Então, ao invés de fazermos assim, nós vamos fazer string ponto format, é o método que iremos usar. O método format, ele recebe, né, uma das formas dele, ele recebe uma string, certo? E em outra casa ele recebe alguns objetos, ok? Então, por que a gente vai usar ele? Justamente porque esse espaço não é simplesmente espaços. Se a gente olhar aqui para baixo, nos testes, quando ele adiciona, por exemplo, aqui ele tem todos vazios, então tudo certo. Quando ele adiciona um todinho, o todinho ele meio que supre esses espaços aqui, tá vendo? Ele fica alinhado à direita. E é exatamente isso que nós iremos fazer aqui com esse format, certo? Existe uma anotação, né, que é assim, a gente coloca o que precisa ter, certo? E a gente coloca assim, % algum número, vou colocar 8s, ok? O % 8s, ele vai dar esse espaço, esse alinhamento, né? E o s é o % de string. Então aqui do outro lado a gente tem que colocar o atributo que vai ser trago aqui para dentro. No nosso caso, empty, ele fala empty, todinho, né, chave verde, Tampico. Então acaba sendo o atributo name, certo? Então ele fica assim, certo? Então basicamente, qual que seria a saída se a gente executasse esse código? Seria assim, ele daria alguns espaços, né? Printaria a chave, daria alguns espaços, né? Printaria aqui empty, certo? E era isso, ok? Então essa seria a saída, beleza? Vou deixar aqui na frente aqui em cima para vocês lembrarem, beleza? Essa é a saída que retornaria caso a gente executasse agora. Só que não é somente isso que a gente quer. Depois que tivermos isso, nós queremos o que? Nós queremos um outro espaço. Então vem aqui, ó, dá um espaço. Queremos um ponto, 2 pontos, correto? 2 pontos e um outro espaço. Outro espaço. E agora vem um número, né? Número de unidade. Então, o nosso atributo unidade, esse U de unidade, qual atributo que ele se refere? A quantity. Perfeito? Então é isso que a gente tem que colocar aqui na frente, né? Temos o string inicial, mais para juntar com o quantity, que é a quantidade que a gente quer, mais. Depois quantity, a gente quer continuar. Depois de quantity tem espaço, beleza? O espaço, 2 pontos, espaço. E agora vem outro número, que no nosso caso é o price, certo? Vamos colocar price. E aí ele já printa tudo. Espaço rs, né? Então, mais string, espaço rs e fecha o colchete. Então, é basicamente assim o retorno que ele quer, certo? Eu vou apagar essa parte de baixo, que vocês já sabem. Só nos resta fazer mais um tratamento que eu vou deixar para frente, que é o caso desse ponto, certo? E a gente precisa tratar esse toString, né, quando a gente for printar o price, com esse ponto e 2 casas decimais. Mas vamos fazer isso mais na frente, ok? Vou deixar o toString assim por enquanto. Então, é basicamente isso a nossa classe slot. E agora vamos criar a nossa classe match, né? Tá aqui, vamos implementar ela, beleza? Nossa classe match machine, né? Vamos olhar no nosso diagrama de classe, okay? Que ele nos pede. Ele nos pede 4 atributos,
sendo um do tipo array. Será um array de slot, certo? Então vamos criar primeiro ele. Temos aqui que é private, né? O quadradinho vermelho é private, ok? Então vamos lá. O array, ele vem de uma biblioteca chamada java.util.arraylist, certo? Então a gente precisa importar essa biblioteca para implementar o nosso array. Então nós criamos arraylist do tipo slot, certo? Com o nome slots, ok? E aí nós iniciamos o arraylist. Então aqui nós já temos o nosso array de slots. Só vamos colocar aqui no início que ele é private, ok? Pronto. Depois do array de slots, nós teremos outros atributos que serão o profit, que é o nosso lucro, o cash e a capacity, que é a capacidade e o dinheiro. Então, profit e cash são tipo float, capacidade tipo inteiro, beleza? Então, private float profit, que é o nosso lucro, private float é o cash, que é o dinheiro do usuário, private int capacity, que é a capacidade da máquina, certo? Teremos aqui o nosso construtor public matching, certo? Vamos analisar o que o nosso construtor recebe. Ele recebe apenas a capacidade, então capacidade tipo inteiro int capacity, certo? E dentro dele, a própria questão nos dá uma dica do que fazer. Lembra? No construtor da classe máquina, receba a quantidade de espirais. Estamos recebendo. Para iniciar o vetor de espirais, você pode fazer um laço inserindo quantidade de espirais no vetor, certo? Então o que vamos fazer? Precisamos ter um laço, vou usar aqui o for por gosto mesmo, né? Então vamos fazer um for que vai de 0 menos que capacity. Pronto, nós já temos um laço, uma estrutura de repetição que vai executar capacity vezes, certo? E dentro dele nós precisamos fazer o quê? Inserir espirais no vetor. Então nós precisamos inserir capacities espirais, certo? Então como fazemos isso? Pegamos o vetor slot.add e dentro dele, o slot, como a gente já pode ver aqui, né? Ele é um vetor de slot, então ele tem que receber um slot aqui dentro, beleza? Então nós faremos new slot para criar um novo slot. E o slot, o construtor do slot, né, da nossa espiral, como a gente criou aqui, ele recebe string name, um preço e uma quantidade, certo? E a própria questão nos fala como que devem ser esse construtor, como deve ser. Ele fala aqui em cima que o name deve ser inicializado como empty, a quantidade como 0 e o preço como 0 também, certo? Então nós passamos um string empty, o preço 0 e a quantidade 0, certo? Então o que ele faz nessa linha de código, né? Ele executa o slot.add, passando dentro dele a cada execução um novo slot, certo? E ele executa capacity vezes, que é exatamente a quantidade de slots que a nossa máquina tem, ok? Então esse é o nosso construtor. Veremos aqui embaixo agora quais outros métodos devemos ter. Get slot, set slot, padrão, como os outros, beleza? Então vamos lá. Get slot, set slot. Vamos ver. Nós temos também get cash, get profit, certo? Então vamos só gerar os gets. Get cash, get profit, certo? E agora o get slot. O get slot, a gente olhar bem, ele recebe um index, né, que é o identificador, né, o ID de qual slot ele quer pegar. Portanto,
nós faremos public da mesma forma, retorna um slot porque é um get slot, certo? E dentro dele ele recebe um inteiro chamado index, que é o índice do slot que a gente quer pegar, beleza? Então terá um retorno slots.get, passando o index como parâmetro, e ele retorna o slot que a gente quer, certo? Pronto. Get slot, get profit, né? E get cache, beleza? Então é isso. Quais outros métodos a nossa máquina tem? Set slot, clear slot, certo? Vamos criar então esses dois, set slot e clear slot. O set slot ele recebe um índice como parâmetro e um slot do tipo slot, certo? Então basicamente set slot, né, public, ele retorna void, set slot, ele recebe um index como parâmetro, certo? E o slot do tipo slot. É isso que nosso set slot recebe. Então ele vai atualizar o slot que tiver nesse índice por esse slot passado como parâmetro, ok? Então nós precisamos ver, né, se esse slot existe, perfeito? Vou fazer uma verificação. Slot.size, né? Se o tamanho do nosso vetor de slot for maior do que o index passado, significa que esse index está inserido nesse slot, né? Caso contrário, é porque não tem, e aí então emitimos a mensagem de erro, certo? Feio, índice não existe, certo? Então fizemos aqui nosso primeiro tratamento de erro, e aqui dentro nós faremos a atribuição. Então slot.set, o set ele vai atualizar o slot de acordo com o index que a gente passar. Como ele fala aqui, né, ele recebe um índice como primeiro parâmetro e o segundo parâmetro o elemento do tipo slot, beleza? Então o nosso índice é o nosso index e o nosso slot é o nosso slot. Então aqui ele já faz a atribuição, perfeito? Então o nosso set slot está feito. Agora iremos fazer o nosso clear slot. O que o nosso clear slot vai fazer? Ele vai basicamente apagar o slot que tem de acordo com o index, certo? Então eu acho que ele não retorna nada, né? Retorna void, então é public void clear slot, perfeito? Ele recebe um índice inteiro, int index, perfeito? E dentro do clear slot, o que ele quer fazer? Quer apagar esse slot. Então a gente tem slots ponto remove por index, passando o index, beleza? Então ele removeu o slot daquele index, certo? É basicamente isso que o clear slot tem que fazer. Ok, já fomos mais dois, né? Essa nossa classe tem vários métodos. Vamos lá. Agora nós temos o método de inserir dinheiro, insert cash, o que retorna o nosso troco, o troco do cliente, get cash, get profit, que já fizemos, certo? Então vamos fazer inserir dinheiro, recebe dinheiro tipo float, retorna void, certo? Public void insert cash, perfeito? Recebe um dinheiro do tipo float aqui. E o que é o inserir dinheiro? Basicamente, nós pegarmos a nossa variável dinheiro da classe e somar, né, mais igual a cash, certo? O que é esse mais igual, né? Basicamente a gente fazer que esse dinheiro recebe esse dinheiro mais cash, né? Então para não repetir de novo isso, a gente pode colocar um
mais igual, né, que ele já reconhece e adiciona esse dinheiro ao nosso valor, certo? Beleza, nosso próximo seria o Withdraw Cash, né? Que ele tem um tipo de retorno float. Withdraw Cash, que é basicamente o pedir troco, certo? E o que seria o troco nesse dado a nossa questão, né? O troco é basicamente assim. Como que funciona a máquina? A máquina, o usuário insere o dinheiro, certo? Esse dinheiro ele pode gastar comprando coisas. Ou seja, então ele pode inserir, sei lá, 10 reais. E eu tenho um todinho que é 2 reais. Então o usuário pode gastar desses 10 reais e comprar um todinho, que é 2 reais. Certo? O resultado é o que? O dinheiro do usuário passa a ser 8 reais. E então o usuário recebe o todinho. Certo? Pronto, beleza. E o que seria o troco nesse caso? O troco seria o próprio dinheiro, né? Caso ele insira o dinheiro e não gaste tudo na máquina, ele pode pedir: máquina, devolva o meu dinheiro. Então o troco dele seria esses 8 reais, certo? Então como faremos isso? Para existir troco, ele precisa ter dinheiro na máquina, certo? Então o que podemos fazer? Se cash, que é o dinheiro da máquina, for maior do que zero, caso o dinheiro seja maior que zero, então ele tem o troco, não é isso? Poderia ser muito fácil dar um return cash, só que quando a gente retornar o troco pro cliente, o cash dele tem que zerar, certo? Então aqui a gente encontraria um problema. Se a gente desse um cash que recebe zero aqui atrás, o retorno seria zero. Ou se a gente desse um cash zero depois, ele nunca executaria essa linha, porque quando ele executa o retorno, mata a execução do método. Então, que saída nós temos para isso? Nós podemos aqui fora criar uma variável chamada troco que recebe cash, certo? E a gente verifica, né? Faz a mesma verificação se tem dinheiro na máquina, certo? Se tiver dinheiro, a gente zera o dinheiro, dá o retorno, troco, por exemplo, né? Ok. E aqui embaixo nós temos o else, que é o tratamento de erro, para caso ele não tenha troco, né? Então aqui teria o erro feio, você não tem troco, certo? Mas ainda assim darem um erro, por quê, né? Do que ele reclama? Porque ele precisa de um troco, né? E no caso dele entrar no else, ele não tem nenhum retorno. A gente pode pegar esse retorno aqui fora, certo? E colocar aqui embaixo, que independente dele entrar no if ou no else, ele executa esse troco. Mas ele precisa emitir uma mensagem caso ele entre nesse if, né? Não apenas uma mensagem de erro, né? E aqui a gente vai fazer o nosso print, certo? E como se dá esse print? E aí a gente olha aqui na questão como que ele quer quando ele pede o troco. Aqui, ó, ele pediu o troco e ele recebe: você recebeu tanto RS. Então essa é a mensagem que a gente coloca aqui: você recebeu espaço mais troco mais espaço RS, certo? Aqui também terá tratamento, né, para printar com duas casas decimais, mas vamos deixando um pouco distante, né, porque é de uma forma mais específica, né, tem alguns probleminhas. Então é isso, o nosso método de troco está feito, certo? Qual mais nos falta? Seria dinheiro, troco, comprar item. Então nosso método de comprar item.
Então, public void, acho que não tem retorno, né? Comprar item não tem retorno, recebe item e recebe o index como parâmetro, certo? E qual que é a ideia de comprar item, né? E o comprar item, ele tem vários casos, várias verificações para acontecer, né? Como a gente leu aqui em cima. Beleza, ele realiza a compra de um produto em slot na máquina. Mas antes disso, né? A compra só pode ser realizada se existir produto nessa posição. Foi o nosso primeiro if. If, né? Se existe produto nessa posição. Então, o que seria isso, né? O existir produto nessa posição é a nossa classe de nosso array de slots tem um tamanho, um retorno de tamanho maior do que o número que está no nosso índice, né? No índice que nos foi dado. Se ele for menor, é um índice inexistente, certo? Então é uma posição que não tem na nossa máquina, certo? Então temos um else que vai printar índice não existe. Perfeito? Então aqui é o nosso primeiro caso de verificação, certo? O segundo é se o saldo for suficiente. Então, para o saldo ser suficiente, nós precisamos ver o preço do item e o quanto de dinheiro que ele tem na máquina. Isso então, para evitar processamento, né, vamos criar uma variável que pega o elemento que a gente está atrás, certo? Slots.getIndex. E agora a gente trabalha com esse elemento, beleza? Pronto. Então a nossa verificação que nós temos que ver é se tem dinheiro suficiente. Então a gente precisa ver o preço do elemento, getPrice, né? Se esse getPrice é menor ou igual ao cash que tem na caixa, certo? Então, se o preço do elemento for menor ou igual à quantidade de dinheiro que eu tenho, tá certo. Se não, né, e aqui é a nossa segunda mensagem de erro, né, um print, ele vai dizer feio, saldo insuficiente, certo? Pronto, fizemos mais um, né, saldo suficiente. E, por fim, se a quantidade do produto for maior que zero. Então, outro if, né? Nós veremos se elemento.getQuantity é maior do que zero, certo? Caso não seja, o nosso outro print feio, espiral sem produtos. Se não me engano é assim o erro que ele fala. Espiral sem produtos, é isso mesmo. Caso positivo, quantidade é reduzida em 1 e o valor do produto é decrementado do saldo. Então aqui é o caso de tudo dar certo, né? Então, quantidade é reduzida em 1. Então como que a gente faz isso, né? A gente não pode usar esse elemento.setQuantity e tudo, porque o elemento é uma cópia. A gente precisa usar exatamente o elemento em si. A gente pegar o elemento ali, tá pegando ele e fazendo a substituição, certo? Então a gente pega o elemento, nosso elemento, setQuantity desse elemento, e aqui dentro a gente passa o número que a gente quer setar. Então o que seria, né? Seria a nossa quantidade atual, e aí sim a gente pode pegar do nosso elemento, né? Porque é o mesmo valor, menos 1, certo? Então aqui ele faz a redução, né? Subtrai da máquina, né? Certo? E ele reduz também o dinheiro, né? Então o cash é menos igual ao preço do elemento. Então get price, certo?
A gente pode fazer uma coisa a mais que não está no diagrama, né? Que é usar a variável profit, né? Que é o nosso lucro. Então, profit mais igual, né? Element.getPrice, só para termos guardado, né? O nossa variável profit, certo? Então, como eu estou fazendo esse mais igual aqui, né? Usando e tal, então é interessante que aqui em cima a gente faça isso só para evitar qualquer erro, certo? Pronto, então ele fez a subtração da máquina, entregou o produto, né? Vamos chamar assim, entregou o produto. Né? Então, na verdade, entregou o produto é esse de cima, né? Que subtrai da máquina. Aqui embaixo ele subtrai do caixa. Né? E esse lucro aqui, esse profit é o nosso lucro. Então, basicamente, aqui são os passos da compra. Certo? Fora isso, acredito que só nos resta o toString. Né? Vamos ver aqui no nosso diagrama, o item toString, perfeito. Então vamos fazer aqui o nosso toString, né? Da mesma forma, override, public retorna string, toString. Ele até sugere aqui para implementar. E o toString, nesse nosso caso da máquina, ele é mais simples, né? Porque ele basicamente será um loop, né? Do print das espirais, né? Então basicamente ele só tem que printar o saldo e o número antes de cada espiral, né? Mas esse print aqui da frente é da espiral. Então como que a gente faz isso? Vamos usar a mesma ideia lá de criar uma mensagem de retorno, certo? E no fim retornar essa mensagem. E aqui dentro a gente vai trabalhar com ela. Essa mensagem, né? A primeira coisa que ela aparece pra gente é um saldo, 2 pontos e um espaço, certo? Então é isso que a gente vai fazer: saldo, 2 pontos e espaço, mais. E aí ele printa o dinheiro, né? Então o dinheiro é o nosso cash. E temos também um /n, né? Porque ele acaba que printa e dá o /n e começa a printar aqui fora, certo? E aí vamos fazer um lance aqui que eu vou ensinar. A gente vai definir um contador igual a 0. Para que esse contador vai servir? Vai servir para representar esse número aqui, ó. Primeiro, segundo, beleza? Por que eu não fiz no for? Já a gente vai entender. Então aqui a gente vai criar um for usando aquele contador. Então enquanto contador menor do que slots.size, que é o tamanho do nosso vetor, né? E conte mais. Certo? A cada print, né? Ou será um print, será a mensagem anterior será esse /n mais igual ao nosso count, que é para ele printar aquele número, lembra, né? Printar esse número, aí vem um espaço depois, aí vem espaço depois, certo? Depois do espaço é basicamente o toString do slot, né? Então a gente pode usar esse count aqui dentro, para usar slots.get count.toString. E por fim coloca um /n. Então aqui ele vai printar todos, né? Só que se a gente executar isso, ao final ele não vai estar assim bonitinho. Ele vai estar dando um espaço a mais. Cada vez que printar vai estar dando um espaço a mais. A gente não quer isso. A gente coloca para ele printar até o penúltimo. E ele dá /n, certo? E por fim a gente repete a mesma coisa. Só que fora que é para ele printar o último, certo? Count vai estar incrementando. Então se slot size for 10, count vai parar no 8. Vai executar. Depois vai incrementar. Quando ele chegar no 9,
ele vai ser igual, então não vai executar. Aqui fora ele será 9, marcará o 9, espaço e printará tudo certinho. Então, por usar aqui fora, é que a gente criou ele fora do for aqui, né? E não aqui dentro, certo? Que é para manter o controle aqui. Pronto, é basicamente isso na nossa classe matching. A única coisa que a gente vai trabalhar agora é com a questão de printar com 2 pontos. Printar com ponto e 2 casas decimais. Se a gente usar o string, né, que é o clássico string format, né, e aí string format %.2f e aqui passar o cache, ele funciona, mas dependendo da linguagem do seu computador, ele, ao invés de printar um 2.00, ele vai printar um 2,00, né? E isso acaba não sendo o que a questão quer, né? Porque a questão nos pede um ponto, né? E aí por isso a gente tem que trabalhar com uma outra forma. Que forma seria, né? Existe uma classe chamada Decimal Format, que ela nos ajuda com isso, certo? Então a Decimal Format funciona. A gente cria um método estático aqui, vamos criar um atributo estático usando essa classe Decimal Format. E aí, com toda classe, a gente cria o nome e new Decimal Format, certo? Dentro do construtor dela, ela recebe o padrão, formato string. Então, o padrão que a gente quer é 2 pontos, 2 casas decimais, certo? E aqui, é aqui que a gente vai tratar o uso do ponto. A gente vai colocar aqui símbolos. Esses símbolos não existem, mas a gente vai criar ele aqui antes dessa classe, né? Também private static. Esses símbolos é um decimal format symbols, certo? E aí a gente chama de símbolos, que é pra gente, foi o nome que a gente criou ali, e o decimal format symbols. E a gente passa aqui dentro o local, né? Essa ideia de printar com ponto provém dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, se a gente printar, a gente quiser casa decimal, ele vai ter o número, ponto e as casas decimais. No Brasil, a casa decimal é com vírgula, né? E aí por isso que a gente vem aqui e coloca locally US. Então o símbolo vai dizer que ele quer nesse formato dos Estados Unidos, passando a quantidade de casas decimais, que são 2, né, na utilização dos símbolos do Estados Unidos, certo? Então é basicamente isso. E a gente vai usar lá dentro esse df, certo? Então lá no nosso toString, beleza? Onde que a gente vai precisar disso, né? Ao invés de usar o string.format cache, a gente vai usar o df.format, certo? E aqui dentro a gente passa cache. Ok? Então aqui ele vai tratar exatamente como nós queremos. Perfeito? Tanto aqui como no nosso outro caso, que seria o nosso troco. Então aqui a gente também passa um df.format e passa o troco dentro, que é exatamente para ele printar com 2 casas decimais, certo? No nosso slot, ele também trabalha com esse df, né? Porque a gente também precisa, né? A gente precisa exatamente no nosso preço. Então a gente precisa criar um df. Só que como aqui a gente vai usar só no toString, a gente não precisa criar lá em cima, né? A gente só cria dentro do toString mesmo. Então eu vou copiar as 2 linhas aqui, né? Acaba que não precisa do private static aqui, mas a gente coloca aqui, ó, certo? Aí a gente pode apagar private static, porque a gente vai usar só dentro do toString, então a gente usa aqui, beleza? Então aqui a gente chama o df.format e passa o preço dentro, certo? Perfeito? E aqui sim, a gente deixa o string format porque ele está tratando esse nosso caso do %8s,
aqui, os espaços, tratando com a string, certo? Então aqui ele só está reclamando de uma coisa, que é o capacity is never used, né? É isso mesmo. Então ele está dizendo que a gente não usa o nosso capacity. Então só para tirar esse erro, vamos fazer this capacity receber capacity, só para ele parar de reclamar mesmo, né? E aí a gente, aqui em vez da variável, a gente usa this capacity. Pronto. Eu acredito que é isso, né? Para a gente testar, nós precisamos de um shell, então vamos criar aqui um shell.java. Esse shell, ele é como os outros das outras questões que vocês já resolveram, né? Então eu vou só copiar aqui, certo? Para colar aqui e a gente poder executar mais rapidamente. Então a gente vai só, esse aqui já é adaptado para a nossa máquina, beleza? A gente vai mudar só os nomes dos métodos, né? Por exemplo, o setSlot, né, ele não recebe name, capacity e price. O setSlot recebe um new slot e o slot ele passa tudo isso. E aí eu acho que ele só não tá... é porque aqui é o... A ordem estava errada. Ele passa o slot para dentro, né, do set slot. Ao invés de limpar, é clear slot passando index. Isso. Não inserir dinheiro, insert cache. Não é pedir true, é withdraw cache. Withdraw cache. Não é comprar, é boa item. E eu acho que foi isso. Basicamente isso. Então vamos tentar executar. Certo, então vamos aqui. A gente começa com o init 3 e pede para mostrar. E aí sim ele printa exatamente como a gente quer. O saldo, 2 pontos aqui, né, printando quantos a gente quiser com o espaço aqui do começo. E aí aqui na nossa questão a gente vai fazer esperando todos esses retornos, certo? Então para inserir nesse exemplo, set na espiral 2 o nome do produto, a quantidade e o preço. Então você está na espiral 2 um todinho, 3 todinhos do preço 2,50. Não é isso? E aí eu vou pedir para mostrar e ele tem que estar na espiral 2. Perfeito. Presta atenção que ele está alinhado à direita, né? Como a questão pede, alinhado à direita, certo? Então essa é a ideia daquele %8s, né? O %8s que a gente fez lá dentro, certo? Então tudo certo, e ele seta um tampico de 1,50 na posição 0. Então posição 0, tampico 1,50, certo? E um chaverde na posição 1. Então 3 chaverdes na posição 1 de R$5. Então na posição 1, chaverde 3 de R$5. Então eu aqui para mostrar, pronto, a nossa máquina está preenchida. Então pico, tem chaverde, tem todinho. Ok? 1,50, 5, 2,50, beleza. E aí ele pede, vamos limpar o slot 2, né? Não quero ter todinho, né? Então limpar 2 e quando eu printar ele removeu, beleza? Então vamos tentar setar 4, né? Ovo 2 4.30, né? Então no slot 4, em slot que não existe, tentar setar o ovo, 2 ovos de 4,30. Então 7, 4, ovo 2, 4,30. A ideia é dar erro porque o slot não existe, então feio, índice não existe. Perfeito? Inserir dinheiro 5, dinheiro 4, certo? Dinheiro 5, dinheiro 4, e quando eu pedir para mostrar para ter 9, perfeito, 9. Vou pedir o troco, e aí ele retorna os R$9, porque não comprei nada, né? Então eu só pedi o dinheiro de volta. Perfeito? Quando eu pedir para mostrar de novo, ele não tem nada de saldo, certo? Quando eu colocar dinheiro 8,
Agora o meu saldo é 8, certo? E eu vou comprar um chá verde. O chá verde custa 5 reais. Então, quando eu comprar um chá verde, deu certo. Comprei o chá verde. Mas agora o meu saldo é só 3. Quando eu colocar para comprar de novo um chá verde, ele diz saldo insuficiente, que é justamente o tratamento de erro que a gente quer, né? Então, saldo insuficiente. E aí ele fala para comprar um tampico de 1,50, porque tem dinheiro, né? Comprar um tampico 0. Ele compra o tampico, né? Restando apenas 1,50. Ele tinha 3, comprou um tampico, restou 1,50. Ele pede para comprar outro tampico, porém o tampico acabou, né? E aí ele tem que emitir a mensagem de erro de espiral sem produtos, certo? Então ele tenta comprar na espiral 4 que não existe, é para dar o erro, índice não existe, tá certo? E ele pede o troco de volta, que é 1,50. Você recebeu 1,50, recebe tipo mostrando que não tem mais nada, e é basicamente isso. Um ponto da nossa questão, né, que ficou aqui equivocado, é que lá em cima, quando nós removemos o todinho do slot 2, ele acaba printando só 2. Apagou o nosso slot, certo? Então, como que a gente resolve isso? A gente vem aqui na nossa máquina, no clear slot, né? A gente não vai usar o método remove index, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar nossos slots, ponto 7 index, certo? A gente vai atualizar o valor desse index para um new slot, beleza? E é o slot no formato padrão, empty 0 0, beleza? Então a gente remove nesse clear slot, beleza? E aí quando a gente executar novamente, 23, esse eu pedi para mostrar, tá lá mostrando. Eu dou um 7, 2, todinho, 2, 2,50, tá lá, beleza? Se eu disser limpar 2, limpou, e pedir para mostrar, ele permanece lá com o nosso slot vazio, certo? Então é isso, a nossa questão está resolvida. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem mandar mensagem no grupo da monitoria no Telegram, perfeito? E valeu!